Meio-dia e 17, horário de Brasília. Opinião no Ar está de volta com a pauta número 2. Vamos falar do preço dos combustíveis e isso tem a ver com a vida de todo mundo, né? O preço dos combustíveis influencia no preço de tudo, né? De tudo que a gente consome, está presente no nosso dia a dia, não tem como escapar disso. Vamos falar um pouquinho dos impostos, dá para reduzir impostos sobre combustíveis, para reduzir o preço. Vamos falar de troca de presidente da Petrobras, privatização da Petrobras. Está aqui no estúdio com a gente já o Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e a gente tem muitas perguntas. Vamos começar pela primeira aqui, que nos chega, Pedro. Obrigado pela participação, boa tarde. Por que há tanta variação no preço dos combustíveis? Em outros setores a gente não vê o preço aumentar tanto em intervalos curtos, né? Basicamente, os combustíveis, eles são um derivado de petróleo, né? Então, a gasolina e o diesel, eles são derivados do petróleo cru. E o barril do petróleo, ele é volátil. O que é isso? O preço do petróleo, ele varia minuto a minuto, igual tem uma bolsa de valores de petróleo, mercados futuros, então ele vai variando. Conforme essa variação acontece, os preços vão subindo ou caindo. Somado a isso, como o barril do petróleo é cotado em dólar, a gente ainda tem o dólar, que é uma variante nessa conta. Então, se a gente tem dólar alto e barril do petróleo alto, preço de gasolina e de diesel vão estar altos. Se a gente tem petróleo baixo, dólar baixo, o preço vai cair. Então, a explicação para a subida ou descida do preço, ela é basicamente a variação do câmbio mais do barril do petróleo. Essa é uma explicação excelente e funciona principalmente para o mercado. Agora, quando o consumidor e o caminhoneiro sentem no bolso, isso pesa. Por exemplo, a gente teve 4 aumentos, né, seguidos da gasolina e do diesel do começo do ano para cá. Afinal de contas, a gasolina está barata ou cara comparada com outros países? A Petrobras ainda tem que fazer repasses. E como você atender minimamente a esse público quando reclama da alta do preço? Há alguma coisa a se fazer? A Petrobras pode fazer alguma coisa? A gasolina barata ou cara, a gente tem que fazer uma diferença, que é a gasolina na refinaria e o diesel na refinaria, e o diesel é a gasolina na bomba para o consumidor. Por quê? No preço da bomba incidem impostos, margem da revenda, margem do dono do posto, né? Então o preço ele é sempre diferente. Se a gente pegar o preço na refinaria, a gente pratica o preço, hoje a Petrobras está praticando essa política, preço paridade importação. Então, o que significa isso? Significa que o preço da gasolina no Brasil, ele é igual nos Estados Unidos, ele é igual no Reino Unido, ele é igual na Argentina. Por quê? Porque a gasolina também é uma commodity, assim como o petróleo e assim como o diesel. Mas, Pedro, por que aqui é mais cara? Por que aqui eu, da bomba, sinto esse preço muito alto? E aí a explicação é uma questão de política pública. Cada país tem um tipo de política. Eu vou pegar o seu exemplo do Reino Unido. O Reino Unido acredita que gasolina precisa desincentivar o uso da gasolina, o consumo da gasolina, por questões ambientais e por aí vai. O que ele faz? Ele tem um imposto, uma incidência tributária muito alta na gasolina. Então, a gasolina no Reino Unido, para o inglês, é mais cara que para o brasileiro. Ao contrário, um outro tipo de política é lá do nosso Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto sobre a gasolina é menor, 10%. Então, para o consumidor final, aquele litro de gasolina é menor. Então, a explicação é o preço, como eu falei anteriormente, a volatilidade, mais uma questão de política pública que o país tem que entender e discutir aonde ele quer se encaixar. Pedro, vamos continuar então esse seu raciocínio, especialmente sobre incidência tributária, termo que você acabou de usar, em meio a toda essa turbulência envolvendo a troca de comando da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro foi lá e determinou, né, uma tabela que deve ser agora fixada nos postos de gasolina, determinando como é que é feito, como é que é formado, consolidado o preço da gasolina que você paga na bomba. Queria que você tentasse explicar didaticamente para quem está nos assistindo o que é imposto, quanto se paga de imposto, quanto é que é o preço do óleo, como é que funciona? Na gasolina, Silvio, basicamente 50% do preço da gasolina são tributos. Tá? Estaduais? Estaduais e federais. Tá? A maior incidência estadual, que é o ICMS, e ele varia de estado para estado. Então, vou te dar um exemplo para ficar claro. A gasolina mais cara do Brasil é no Acre. Por quê? Porque tem uma logística difícil para a gasolina chegar no Acre. Qual é a segunda? O Rio de Janeiro. Meu Deus. É o maior produtor do país. É o maior produtor de petróleo, a refinaria está ali. Por quê? Porque a incidência tributária de ICMS é muito alta sobre a nossa gasolina. Então, essa é a primeira colocação. O segundo são os impostos federais, que é o PIS e a COFINS, que é o que o Bolsonaro, o presidente, quer zerar para tentar diminuir
o preço. Então, a diferença no diesel isso é menor. No diesel, 23% é tributos e o resto é margem de revenda e tem um percentual alto ainda de biodiesel, que é 14% do preço. Agora, uma questão que a gente precisa pensar é o presidente está falando de diminuição de impostos para tentar diminuir preço. Não é meio contrassenso você incentivar, diminuindo impostos, o consumo de um combustível fóssil e poluente? Então, essa questão também precisa ser colocada. E aí, eu acho que, quer dizer, e também entendendo que o preço da gasolina e do diesel é livre, isso é importante a gente colocar. Se você abastecer num posto, pegar o Rio de Janeiro, no Leblon, a gasolina tem um valor. Se você abastecer num posto em Nova Iguaçu, a gasolina tem outro valor. Por quê? O preço do combustível é livre, assim como o preço do pão, da cerveja, do azeite, da lata de Coca-Cola. Isso as pessoas às vezes acham que não. Então, se você tem um posto com variação, isso é natural e faz parte do mercado. Constantino, melhor era que a Petrobras já tivesse sido privatizada há muito tempo, né? Quando valia bem mais e antes do saque do PT, a estatal, né? Não, sem dúvida, né? E vamos lembrar que ela tem um monopólio ainda no Brasil, não da distribuição, mas do refino, né? É quase um monopólio. Então eu queria perguntar exatamente isso para o Pedro, né? Como é que fica essa situação, uma vez que é uma empresa de capital misto, com controle estatal, e gera essa demanda política por algum tipo de ação do presidente. E aí, junto ainda sobre a questão do preço, o Pedro já explicou no início, mas é porque o presidente andou criticando a falta de transparência. E o presidente que foi demitido ou não vai ser renovado no comando da empresa agora, o Roberto Castelo Branco, falou que não é como se o presidente decidisse o preço isolado em casa. Quer dizer, existe uma fórmula que a empresa segue, era aquela fórmula paramétrica no passado. Então, é uma coisa que pode ser meio confusa, mas não quer dizer que seja arbitrária. Ela tende a seguir os preços internacionais de um produto que é uma commodity. Então, se pudesse explicar isso e falar da questão do monopólio, como é que afeta. Ótima pergunta. É o seguinte, a Petrobras é uma empresa sui generis, né? Porque ela não é nem uma empresa privada e nem uma empresa estatal. Então, uma empresa privada de petróleo é o exemplo que tem nos Estados Unidos, a ExxonMobil, uma empresa privada. E uma empresa 100% estatal é a PDVSA, na Venezuela, por exemplo, que é uma empresa 100% estatal. A gente está no meio do caminho. Então, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, o que significa que o governo é controlador, mas ele também tem acionistas privados que precisam ser respeitados. Então, o presidente não pode acordar e fazer o que ele bem quiser com a Petrobras, precisa seguir regras, compliance da empresa, principalmente depois que a gente viu na Operação Lava Jato, que isso se apertou cada vez mais. Essa transparência de preço que ele coloca, a gente precisa analisá-la de uma forma um pouco cuidadosa, porque transparência de preço de um mercado que é livre significa que eu vou imputar custo para aqueles agentes. Então, o posto vai ter que abrir as suas contas. Quanto é que o posto está ganhando? Quanto que a distribuidora está ganhando? Você imagina se todos os supermercados, quando a dona de casa entrasse, olha, quanto custa o feijão? Quanto o supermercado está ganhando? Quanto custa? Quanto isso aqui é custo de transporte? Isso é perigosíssimo. Assim, eu acho que não faz sentido. Faz sentido a gente seguir, como eu falei anteriormente, regras de mercado, como é aí nos Estados Unidos. O mercado tem uma regra e funciona. O preço sobe quando tem que subir e desce quando tem que descer. E a função social da empresa, que a estatal tem que ter, eu acho que toda empresa tem que ter uma função social. E a gente está vendo até o ESG, né, que está tão na moda aí nos investidores. Tem que pensar no meio ambiente, tem que pensar no social, tem que pensar na governança. Agora, a função social da Petrobras não é controlar preço, nem tabelar preço, como foi feito no governo do PT. Função social da Petrobras, o que aconteceu ontem? A Petrobras teve um lucro fabuloso, pegou parte desse lucro, voltou para o seu acionista majoritário, que com esse dinheiro, por exemplo, pode comprar mais de 200 milhões de doses de vacina. Isso é função social da empresa, é pagar 129 bilhões de reais por ano de impostos e tributos. Agora, a função social dela não é, na minha opinião, segurar preço de gasolina e de diesel. O PT fez isso, segurou, a Dilma fez isso, né? O PT saqueou a Petrobras, a Dilma cometeu um outro erro, que foi liberar um financiamento muito fácil para a compra de caminhões. Então, a gente já tem um transporte no Brasil, o modal principal é o rodoviário, e você tem hoje uma frota de caminhões enorme, com uma demanda menor. Como é que você administra isso? Quer dizer, essa função social não vai incluir essa possível pressão dos caminhoneiros, digamos, chantagem dos caminhoneiros? Exato. Essa política da Dilma, ela rendeu 2 problemas para a Petrobras, 3. Um ficou nas páginas policiais, que todo mundo conhece.
Um foi uma multa que a Petrobras tomou nos Estados Unidos, dos acionistas, que fez uma negociação e pagou 3 bilhões de dólares para os acionistas. E a outra foi a empresa que sofreu e pagou 40 bilhões de dólares de prejuízo por tabelar e segurar e não repassar os preços para os combustíveis. E aí, Lacombe, a gente vai na sua outra pergunta, que são os caminhoneiros. O caminhoneiro, ele é uma força, né, motriz da economia, importante nos Estados Unidos, importante no Brasil, importante em tudo que é lugar. Por que nos Estados Unidos não tem greve de caminhoneiro? O conselheiro da Petrobras deu uma entrevista essa semana, o Marcelo Mesquita, dizendo, olha, os Estados Unidos é um país rico, tem petróleo, não tem estatal de petróleo e não tem greve de caminhoneiro. Isso acontece porque a gente tem um descompasso na economia, né, como você colocou, o governo Dilma incentivou a compra de caminhões de tal forma que desestabilizou o mercado, ou seja, tem muito caminhão e pouco frete. Então, isso vai apertando a margem do caminhoneiro autônomo de tal forma que qualquer aumento na composição de custo desse caminhoneiro, e o diesel é um desses produtos, faz com que ele não consiga repassar para o preço do frete esse aumento. E aí tem toda essa comoção que a gente está colocando. Então, o problema não é o preço do diesel só, porque se o pedágio também subisse, o preço do pneu, isso tudo faz parte da composição de custo do caminhão, do caminhoneiro. Acontece que o diesel é mais volátil e esse repasse acontece mais rápido e logo ele sofre primeiro o repasse do diesel. Todo respeito aos caminhoneiros, tá? Uma categoria extremamente importante. Aliás, durante o confinamento maior, eu ia praticamente toda semana ao Rio de carro e os caminhoneiros estavam lá trabalhando, mas o país depende desse modal rodoviário, né? E tem, como disse o Pedro, tem muito caminhão, é uma situação muito delicada. A gente continua a conversa daqui a pouquinho, agora eu tenho um recado para você. Estamos de volta aqui falando de preço dos combustíveis, de Petrobras, a palavra está com a Amanda. Porque, apesar disso tudo, né, dessa dificuldade de mexer no preço da Petrobras e, enfim, os preços têm que flutuar livremente, seguem a paridade internacional, o fato é que o presidente Bolsonaro tem esse direito, tem essa prerrogativa de trocar. O presidente trocou e, mais do que isso, colocou um general para comandar a Petrobras, Joaquim Silvio Luna. Que mensagem ele manda para o mercado que pode estar por trás disso, Pedro? Amanda, eu acho que a questão não é se ele poderia fazer, e sim se ele deveria ter feito. Então, acho que essa mensagem... Poder ele pode. Poder ele pode, sim, porque, como eu falei, é uma empresa, uma sociedade de economia mista, na qual o governo é controlador e tem as suas prerrogativas. Se ele deveria, qual é a leitura do mercado? Olha, a gente tem um presidente que apresentou um lucro ótimo, quer dizer, um resultado excelente da empresa. O maior de toda a história. Está conseguindo desvencilhar as armadilhas financeiras que tinha dentro da empresa. Então, por que trocar esse sujeito? E o general... Tenho certeza que ele deve ser uma pessoa super preparada, até porque um homem que foi chefe do Estado-Maior brasileiro não pode ser uma pessoa despreparada. Agora, não tem experiência no mercado de petróleo. Então, o mercado olha para isso e fala, olha, será que esse general vai continuar essa política, vai continuar fazendo os desinvestimentos que tem que ser feito? Eu brinquei outro dia e falei, olha, se o Bolsonaro tivesse trocado o Roberto Castelo Branco, ex-presidente, pelo Elon Musk ou pelo agora aposentado Jeff Bezos, provavelmente as ações teriam triplicado de valor. Então, o problema não é a troca do presidente, mas sim a mensagem que esse novo presidente indicado e esse ruído que ele gera para o mercado. E se ele tivesse botado um sindicalista na presidência da Petrobras, você ia ficar feliz? Meu Deus do céu, né? Aí a gente ia ter o Petrolão de volta, né? Aquela turma, aquela quadrilha. Mas olha só, Pedro, a minha pergunta, na verdade, eu queria... É a tua resposta anterior até ao nosso break. Ainda um pouco sobre privatização ou não, a questão é a seguinte, a gente tem a Petrobras, que é uma gigante, né? Não se tem... Os números falam por si só, a Amanda acabou de citar aqui resultados muito bons, inclusive do agora ex-presidente. Não tenho crítica ao Silva e Luna, pelo que a gente ouve, foi um bom ministro da Defesa, atuou muito bem em Itaipu Binacional, tem um currículo bom. Mas a questão é, partindo do princípio dessa governança de alguma forma política, qual é o caminho para a gente despolitizar a Petrobras se não for vender a Petrobras? Né? Ao contrário de outras empresas estatais deficitárias, vou dar aqui um exemplo, a EBC, por exemplo, a empresa que está debaixo dela está a TV Brasil, a antiga Rádio Brás, a Agência Brasileira, é deficitária em 500 milhões de reais por ano, por exemplo, para citar uma, tá? Mas a Petrobras não. Então, assim, qual é o outro caminho? Porque a gente tem que partir da prerrogativa de que os políticos no Brasil, eles roubam, né? Roubam. Então, às vezes a gente tem que votar, isso aqui vai roubar um pouquinho menos e tal. Mas, partindo dessa prerrogativa, como despolitizar a empresa se não vender? Como você colocou muito bem, Silvia, a Petrobras, ela é
a menina dos olhos da política brasileira. É uma das joias da coroa, né? Você tem noção, a Petrobras ela é a maior empresa do hemisfério sul, né, aqui do hemisfério sul da América Latina. Ela é responsável, direto ou indiretamente, por 15% do PIB nacional. É uma empresa que ela tem funcionários e cargos no Brasil inteiro, são mais de 100 mil. Então, ela, todo governante, como controlador, olha para essa empresa com um certo cuidado. E aí o que você colocou muito bem, a solução, a gente tem que discutir isso alguma hora no Brasil, é o seguinte: tem sentido o Brasil ser governo de uma empresa de petróleo? Olha os países que fazem isso, é Venezuela, é a Arábia Saudita, que tem outro tipo de política. O Brasil tem que olhar, o Brasil é um continente, tem que olhar para o modelo americano. Não tem sentido nenhum. Os Estados Unidos é um país que tem petróleo, não falta petróleo, e tem empresas privadas, não tem nenhuma estatal. Então, eu acho que a resposta é essa, a palavra é privatização. Apesar de ser difícil de falar, né, no momento que o Brasil vive, ninguém conseguiu, de fato, enfrentar esse negócio, né, mas é a única solução. Enquanto a gente tiver presidente da Petrobras sendo nomeado pelo presidente da República, a gente vai continuar tendo gerência política. Constantino já A gente já está dando Você risada. está fazendo propaganda, Constantino. Constantino já... Eu acho que nisso nenhum de nós vai discordar, né? Privatize já mesmo, Constantino. Não, é porque, na verdade, eu queria pegar um gancho nisso que o Pedro disse, né? Aqui nos Estados Unidos, o petróleo é mais estratégico ainda, né? É o xerife do mundo, mantém uma máquina de guerra, uma economia industrial, e não tem uma Petro USA. O que o presidente fez, né, tá dentro da prerrogativa dele, mas o problema que pegou para o mercado foi a forma e o timing, né? E é isso que eu queria jogar para o Pedro de volta. A forma, né, foi criticando o presidente da Petrobras, né, falando que ele ficou em casa. Eu até entendo que ele quisesse ali uma postura de liderança diferente e isso pegue para ele. Mas aí depois a gente viu uma campanha de difamação do Roberto Castelo Branco por uma certa militância bolsonarista. E isso me parece bastante injusto, né? Os números estão aí, reduziu a dívida em mais de 35 bilhões de dólares, é uma empresa muito endividada em dólar, herança maldita, legado do PT, né? Então tudo isso é importante. E talvez tenha faltado tato. A questão dos caminhoneiros é delicada, mas não tem nada que eu possa fazer. E não tem, né? Mas o presidente está querendo acenar para essa base e aí o mercado lê que ele vai mexer no preço na mão, né, na marretada, falou em petróleo é nosso, falou em função social, que são coisas que remetem a um Ciro Gomes, né, a um próprio PT, não a um Paulo Guedes. Então, eu queria jogar de volta para o Pedro essa questão para ele fazer uma avaliação técnica do que foi essa gestão do Castelo Branco nesses últimos 2 anos na empresa. Eu brinco, Rodrigo, que se o petróleo é nosso, pode vender a minha parte. Ela tá à venda. A minha também. Né? A minha também. E o presidente Bolsonaro, na verdade, como você colocou bem, a forma, às vezes, que ele coloca e o time é complicada, né? Então, às vezes, é aquela solução, né? Se o sujeito tem uma dor de cabeça, ele tem 2 soluções. Ou ele toma remédio, ou ele arranca a cabeça. E o presidente, às vezes, tem essa política de arrancar a cabeça. E foi o que aconteceu. Então, a leitura, principalmente dado o momento e dado o passado, né? A gente não tem um passado, nosso passado nos condena, sim, para os investidores, né? Dado esse passado, fica-se com medo dessa ingerência que o presidente possa ter dentro da empresa. O Roberto Castelo Branco foi um excelente presidente, né? Ele conseguiu colocar a empresa no rumo. Eu brinco que mesmo que se chegar um Ciro Gomes, talvez, ou alguém com uma outra visão, para tirar o rumo que ele colocou é difícil, porque ele conseguiu vender ativos que não tinham sentido para a empresa, conseguiu dinamizar a empresa de uma forma absurda, conseguiu fazer com que a empresa investisse, né, no ativo que dá maior retorno para ela, que é o pré-sal. Nunca subestime o poder de estrago de um esquerdista desse no comando de uma estatal, nunca. Concordo, mas o que eu quero dizer é que ele conseguiu, de uma certa maneira, colocar a empresa numa direção... Aí o blindar vai para o outro lado, não só o Castelo Branco blindou, como hoje a lei das estatais, as regras de compliance, quer dizer, a empresa tem regras internas, o Bolsonaro não pode acordar de manhã e falar assim, olha, eu quero trocar a diretoria da Petrobras inteira, como o Nicolás Maduro pode fazer com a PDVSA. Ele não pode. Então, apesar dele ter o controle da empresa, existe uma certa regra, não é uma bagunça total, existem regras que precisam ser seguidas.
Então, mas voltando aqui ao seu ponto do Roberto Castelo Branco, acho que a gestão dele foi excelente. Ele conseguiu fazer coisas que outros não conseguiram, né, implementar e principalmente vender ativos que pesavam no portfólio de ativos da empresa, que não tinha mais sentido para a Petrobras ter esse tipo de coisa. Pedro, então, vamos ampliar um pouco a conversa sobre infraestrutura. A gente tem o ministro Tarcísio Gomes de Freitas fazendo um belo trabalho, com muita concessão, com uso de batalhões do Exército, quer dizer, com pouco dinheiro, mas realizando muito. O nosso modal principal, como disse, é o transporte rodoviário, mas em termos de infraestrutura, você enxerga um avanço com ferrovias, hidrovias e portos, integração entre esses modais todos que a gente tem? Eu acho que, com certeza, eu acho que o ministro Tarcísio, no governo Bolsonaro, talvez seja um ponto aí de convergência, de excelência, né? Acho que é difícil alguém discordar do que ele está fazendo um excelente trabalho, melhorando as infraestruturas que precisam ser melhoradas, porque senão a gente entra em gargalos e aí realmente só o caminhão para nos salvar. Então, o problema dos caminhoneiros, além de tudo que a gente falou de ter muito caminhão, dessa coisa toda, o Brasil tem pouquíssimos modais de escoamento. Então, um país que tem a potência agrícola, que é o Brasil, você pensar em exportar e escoar soja em estradas, muitas vezes de barro, estradas onde o caminhão não passa, se chover, fica aquele represamento de caminhão, portos que demora 15 dias para um navio entrar e poder atracar e descarregar, um país que não tem ferrovia. As ferrovias estão sendo feitas agora, as últimas foram o Barão de Mauá, na época do Império. Então, o país, obviamente, precisa de hidrovias. O Brasil é um país rico em rios, tem rios enormes, porque a gente não tem mais hidrovias. Então, acho que isso tudo precisa ser feito. Agora, é óbvio, né, Lacombe, o investimento em infraestrutura, ele não é igual você comprar um pão ou investir numa padaria. São investimentos pesados, né, de longo prazo, e para o investidor botar o dinheiro, precisa de projeto claro, precisa de segurança jurídica e precisa do país mostrar que direção que ele quer ir. Se a gente ficar nesse meio do caminho, quem que vai botar esse dinheiro e ficar sentado num compromisso de 10, 15, 20 anos? É muito difícil. A gente retoma a conversa daqui a 15 segundos. Estamos de volta. Amanda. Eu acho até que o Pedro queria complementar, né, a sua fala, que a gente está falando aqui no rápido intervalo de 15 segundos, que o ministro está fazendo uma coisa inteligente. Você quer complementar? Eu faço a minha pergunta. Eu acho que ele está fazendo uma coisa inteligente, o ministro Tarcísio, que é o seguinte, levantando os projetos. Então, ele traz o projeto e leva para o mercado, para o investidor, o projeto como ele tem que ser. Então, investindo o dinheiro, ele criou um fundo para isso, e parte do dinheiro das vendas, das concessões que ele faz, ele coloca nesse fundo, e esse fundo financia esses projetos para quando ele poder vender as concessões, né, licitar as concessões, ter uma coisa mais palpável, conseguir mais recurso. Né, Então, são concessões e parcerias público-privadas e esse fundo para financiar a infraestrutura. Para levantar os projetos. Né? Uhum. É interessante mesmo. Agora, Pedro, eu acho que a gente está numa armadilha de alguma forma, né? Porque, pelo que você falou, todos esses investimentos em infraestrutura, de qualquer forma, demoram muito tempo para maturar. Então, essa história de depender de um único modal e dos caminhoneiros, como fizeram no governo Temer e no governo Dilma e antes disso, quer dizer, é um problema que não é deste governo, é um problema que é de todos os governos do Brasil. O que tem como efetivamente reduzir o preço do petróleo ou não? Porque senão essa troca no comando da Petrobras parece que é uma coisa só para inglês ver, para criar ali um fato, um alarde político, para mostrar para o eleitorado, para os caminhoneiros, estou fazendo alguma coisa, quando você efetivamente, na prática, pode fazer muito pouco. Amanda, a solução que a gente está colocando aqui, de ferrovias, hidrovias, de melhorar as estradas, isso tudo é uma solução de muito longo prazo. Exato. Assim como privatizar a Petrobras. Apesar de todos aqui concordarmos que ela deve ser privatizada, isso é uma solução do que deveria ser. Né? Mas o fato, o que é e que não deveria ser para cá, é congelamento e tabelamento de preços. Isso aqui a gente tem que excluir dessa mesa. E a gente fica no meio do caminho, que é o que você está colocando. Como o caminhoneiro, quem abastece o carro, né, diminuir essa volatilidade de preço. Esse modelo existe em outros países, acredito que esteja sendo discutido aqui também, dadas as declarações dos ministros, do próprio presidente, que seria um fundo de estabilização de preço. O que é isso? Um fundo criado pelo governo, no qual o preço, quando subisse, voltaria esse dinheiro para o fundo, quando o preço caísse, quando o preço caísse, voltaria esse dinheiro para o fundo. Quando o preço subisse, o fundo aportaria dinheiro. Isso é o modelo colombiano? É o modelo que a Colômbia pratica no cobre e outros países fazem isso também. Para que isso, basicamente? Seria o governo falando, olha, eu entendo que o mercado é volátil, eu entendo que tem que ter liberdade de preços, porém, eu não quero que a população brasileira, dada a dependência que temos de combustíveis, sofra com essa volatilidade.
Logo, eu vou amortecer essa volatilidade, respeitando as regras de mercado, para que o caminhoneiro tenha previsibilidade no preço do seu frete, para que todo dia, ou de dia sim, dia não, o preço da gasolina suba, o taxista consiga ter previsibilidade no preço da sua corrida e por aí vai. Então, eu acho que esse modelo ele está sendo discutido e eu espero que consigam, né, implementar. Desde o governo Temer, né? A gente ouviu isso na greve dos caminhoneiros lá atrás. Exatamente. É difícil de implementar? Antes disso, né? O Rodrigo Constantino está fazendo sinal antes disso. É difícil, como tudo no governo, é difícil, né? O áudio do Rodrigo estava fechado. Não, é uma discussão bastante antiga isso, e faz sentido, né? É uma discussão antiga que faz sentido. Agora, implementar é difícil, como tudo no Brasil, toma tempo, né? Precisa se criar o fundo, de onde vem o dinheiro, como é que faz, mas eu acho que a gente precisa enfrentar, de alguma forma, esse problema. O presidente deu uma solução mais momentânea, que foi zerar o PIS e a COFINS, né? Que são dois que, na minha opinião, não sei se vão surtir efeitos na bomba, porque o preço pode ficar represado, isso não é assim imediato, né? Como as pessoas acham que é, e não é. E depois o Brasil tem um problema fiscal gigante. Então, se ele tira dinheiro do combustível, alguém vai pagar essa conta. Custam 5 bilhões, né? Só não tem almoço grátis. Então, qual setor da economia vai pagar essa conta? Agora, Pedro, expandindo ainda, continuando aqui na área da infraestrutura, e por falar em coisas antigas, uma das principais dificuldades, uma das principais barreiras, por exemplo, que o ministro Tarcísio enfrenta, e os seus antecessores também passaram por isso, são os ambientalistas de carteirinha, né? Você tem aquela profissão ambientalista, né? São pessoas que são contra a expansão de fronteira agrícola, otimização da infraestrutura e os modais no país, o pessoal que realmente acha que tudo bem, vamos viver de açaí e está tudo certo daqui para frente. Quando é que você acha que essa cultura vai mudar um pouco no Brasil e vai ser mais fácil? Essas obstruções, inclusive judiciais, vão sumir e a gente, de fato, vai conseguir desenvolver o Brasil quebrando de vez essa cultura de que, olha, não, a gente não pode ser desenvolvido porque isso aí derruba a mata da Mata Atlântica, os povos ribeirinhos ficam chateados. Eu acho, Silvio, que existe aí esse sistema é bem árido, né? Então, a preocupação ambiental, ela existe e tem que existir, né? Mas, óbvio que em excesso era super questionável, a preocupação ambiental não pode parar o país. Mas aqui, a gente às vezes vê uma situação, igual a maldição do petróleo. O Brasil tem maldição do petróleo antes do petróleo. Então, a gente aqui quer ter regra ambiental, muitas vezes, igual a da Alemanha, sem ter infraestrutura alemã. Então, isso precisa falar junto. Eu acho que falta comunicação, na minha opinião, né? Falta comunicação de explicar esse tipo de coisa. A gente precisa sim pensar no progresso. Eu acho que o Brasil não tem a renda per capita alemã, nem suíça, né? O Brasil tem renda per capita baixa. O Brasil é um país pobre. Então a gente precisa pensar em ter qualquer tipo de oneração, de onerar mais ainda, dificultar o crescimento de infraestruturas, que possa baratear o custo para o brasileiro em razão ambiental, tem que ser pensado com carinho, porque o ESG, né? Environmental, ambiental, social, social e governança. Eu acho que aqui no Brasil a gente devia pensar o social primeiro, antes do ambiental. Acho que um país que tem a desigualdade que a gente tem aqui, a gente pensar em ambiental, eu acho muito injusto você pedir para um ribeirinho no Pará não ter um celular ou gerar energia solar mais cara, intermitente, e não ter um gerador a diesel. Eu acho isso uma injustiça. Eu vou te dizer que o ribeirinho... nunca pensaram nisso. Mas eu vou te dizer que o ribeirinho quer ter o celular. O problema são esses xiitas ambientalistas que andam com a carteirinha. Não, ele não pode ter celular, ele quer continuar lá do jeito que ele está. A gente tem reservas indígenas, por exemplo, no Brasil, que são do tamanho de estados, né? Você não pode fazer nada numa margem ali de X quilômetros, porque, coitado dos índios. Gente, os índios não são um problema do Brasil, né? Mas, olha, a questão ambiental envolve muito dinheiro também, né, Constantino? Tem muito dinheiro aí na parada. O Silvio tem uma mania chata de roubar minhas perguntas, porque a gente está antenado, né? E eu tinha marcado aqui, eu vou fazer um pouco diferente então, mas respondendo a Amanda, né, 14% do território nacional está na mão do povo, das comunidades indígenas. Claro que eles não são o problema são os xiitas que não querem deixar desenvolver o país e essas aldeias. Agora, sobre quem vai pagar a conta antes da história do cobertor oculto, eu tenho só a resposta para o Pedro, queria dar aqui, né? Somos nós.
né? Quem tem a máxima velha na política, né? Benefícios concentrados e custos dispersos. Quem tem sindicato ao seu lado, lobby, condição de parar o país, tem mais poder do que o cidadão, do que o afegão médio, como diz, né? Então nós é que vamos pagar a conta. Mas a pergunta é essa, né? O Pedro falou logo no início da nossa conversa sobre combustível fóssil e tudo mais. E eu queria que ele fizesse uma avaliação disso. Aqui nos Estados Unidos estamos discutindo o Green New Deal, o Joe Biden chegou já vetando com ordem executiva o pipeline do Alasca lá, o Keystone, acho que o Putin deve estar muito feliz com isso. A revolução do fracking aqui permitiu com que os Estados Unidos tivesse, né, uma produção de petróleo que mudou o jogo, inclusive no Oriente Médio, tudo. Então, existe esse trade-off, né? O combustível tem um problema ambiental, por outro lado, não seria um luxo excessivo de ricos você tentar falar só em energia limpa e tudo mais na condição do mundo de hoje, Pedro? Pedro, você pode responder depois, daqui a pouquinho, que eu tenho que dar um recado pro pessoal agora. Uma pergunta sobre transição energética, né? Será que a gente vai abandonar os combustíveis fósseis? E nosso operador de microfone, Buiú, está ali no início do programa, ele estava dizendo que ele quer muito ter um carro elétrico. Só para avisar o Buiú que o carro elétrico não é zero poluente, né? Basta olhar os estragos que as minas lá que tiram o minério usado nas baterias fazem no meio ambiente, o descarte dessas baterias. E aí temos, Pedro, aquele exemplo de Fernando de Noronha, né? Proíbe motor a combustão, carro com motor a combustão, e a energia elétrica em Fernando de Noronha é gerada por uma usina termoelétrica movida a óleo diesel. Então, Constantino, essa pergunta é a pergunta que hoje no setor de energia, né, todo mundo procura responder. Que a transição energética ela é uma realidade, ela é. Então, que o mundo vai se livrar dos combustíveis fósseis no futuro, isso vai. E o mundo já passou por isso outras vezes. Então, se a gente lembrar, o mundo já teve como fonte primária de energia a madeira. E depois surgiu o carvão, que dominou uma transição energética. Tivemos a segunda, que era o carvão, passou a ser o petróleo. A segunda transição energética. E a gente caminha para uma terceira, que o Acordo de Paris quer que seja feita nos próximos 30 anos. Se a gente olhar a história, as duas outras levaram 100 anos cada uma para acontecer. E a diferença é que as outras duas, elas foram trocadas de um combustível quase que único por um outro único. E eu acho que essa terceira, ela na verdade vai ser uma multiplicidade de fontes. Então cada país vai ter que olhar para a sua economia, olhar para as suas fontes de energia e tentar criar soluções ambientalmente legais, né? A gente tem que lembrar que o problema ambiental não é zero carbono, é net zero. Ou seja, se alguém consome, outro tem que deixar de consumir para igualar aquelas emissões e ser zero. Então o Buiú aqui, o seu operador de áudio, eu acho que carro elétrico no Brasil talvez vai ser mais para frente do que na Alemanha, do que nos Estados Unidos, que não tem etanol, por exemplo. Então, para dar um dado para vocês, aqui na cidade de São Paulo, a nossa qualidade do ar é muito melhor do que Beijing ou do que Mumbai, porque o etanol, 27% da gasolina é etanol, e tem carro flex, é uma realidade brasileira em quase 100% da frota. Então isso faz com que o ar da cidade de São Paulo fique melhor. Então a pergunta é, será que o Brasil vai ter carro elétrico tão rápido quanto a Alemanha? E a discussão, Rodrigo, é sempre a velocidade dessa transição, né? Será que o mundo está todo igual? Será que a Suécia é igual a um país na África? Um dado importante, o continente africano, 600 milhões de pessoas não têm acesso à luz elétrica. Então será que ele vai estar preocupado, ele vai deixar de consumir combustível fóssil que está perto dele para gerar luz elétrica? Então o mundo, com a sua desigualdade, precisa discutir isso, e eu acho, na minha opinião, que 2050 é um prazo muito ambicioso, e eu não sei se a gente consegue mundialmente essa meta do Acordo de Paris, acho difícil. Então tem que avisar a Greta Thunberg, porque ela disse que o mundo vai terminar em 2030 se a gente não fizer nada agora. Então essa transição não vai poder ser assim, nesse ritmo, Pedro, vai ficar complicado. Vai ficar. Eu acho que vai ficar, assim, principalmente por isso que eu estou falando. Se a gente pegar a realidade da Suécia, talvez a Suécia consiga, até 2050, ter sua frota toda elétrica. Já a China, né? Já a China. Então, a China é um dado curioso. A China que hoje está com metas ambiciosas, né? Vamos deixar essa conversa para um outro dia. Infelizmente, eu tenho que estar de olho no cronômetro. Pedro, muito obrigado pela participação, foi ótimo. Rodrigo Constantino, Pedro, Amanda Silva, bom fim de semana para todos. A gente volta na segunda-feira. Até lá.